Eleições 2026, conhecer para eleger. Recomparille já está à minha direita, portanto eu estou à esquerda dela. Estamos no trono da democracia. E é preciso entronizar a nossa entrevistada para que nós formemos um triunvirato dos preocupados com a representatividade de Franca em nível de Assembleia Legislativa. Mas enquanto isso, quem está fuçando na cozinha técnica é a Yasmin Neves. Que faz o trabalho muito bem, inclusive, né? Ela é fuçada. Ela fuça para a coisa funcionar bem. E aí, para a gente poder conhecer melhor os nossos candidatos a deputado. Não é isso? E a gente a dar com pau, hein? Muita coisa boa, né? Graças a Deus. Muita coisa boa. E é importante porque aí você dá a opção para que o nosso cidadão, o nosso eleitor de Franca e região, ele possa de fato escolher o seu candidato, a sua candidata. E fazer a diferença votando em gente que vai cuidar de Franca e região. Sim. Que é Cristiane de Castro, simplesmente doutora Cristiane. Já está aqui, Cris. Seja bem-vinda nessa casa. Bem-vinda, querida. Que coisa boa. Seja muito feliz de estar aqui. É bom você com esse sorrisão desse tamanho, fazendo propaganda de creme dental. Aqui nós queremos te conhecer para que o público possa eleger você. Excelente. Portanto, o poder de persuasão é seu. Nós somos apenas alguns trampolins que nós pretendamos que seja. Tá? Quem é a doutora Cristiane? Uma mulher brasileira, cidadã francana. Você tem uma cara de baiana que dói. Também. Não, eu sou nordestina, moro aqui desde 2003 e 23 anos de Franca. 23 anos de Franca. Como passa rápido. Você é francana realmente. Já era francana de coração e esse ano fui reconhecida na Câmara Municipal como cidadã francana, um motivo de muita honra para mim. Honorífico realmente dignificante, né? E só merece quem realmente faz coisas por Franca. Que é muito importante aí. Pois é, e aí, para terminar, na verdade, alguém que tem o desejo de marcar cada vez mais a trajetória por plantar boas sementes, por fazer algo bom pelo próximo. Isso eu tenho feito. Tenho muito orgulho de fazer parte da causa da pessoa com deficiência há 16 anos, defendendo direitos, políticas públicas de qualidade, olhando pelas famílias atípicas, e é algo que eu pretendo fazer também na política, de forma estendida, claro. Esse paraquedas caiu aqui de que jeito? Deu BO lá em cima para você parar em Franca, ao nordeste direto do estado de São Paulo? Pindobaçu. Isso. Que nome! Que nome! Aqui a gente investiga. Gente, busca conhecer para poder contar. Tem certidão de nascimento. Pois é, eu nasci em Pindobaçu, mas eu morei em Bonfim. É uma cidade... Pindobaçu é uma cidade pequena. Cidade pequena, Sei. minúscula. Sei. E aí eu morei em Senhor do Bonfim, já é maior, que é uma cidade maior, tem mais de 70 mil habitantes. Sim. E depois eu comecei a fazer faculdade em Juazeiro, da Bahia, terra de João Gilberto, Ivete Sangalo, uma cidade maior, divisa com Pernambuco. E aí meus padrinhos são aqui de Jericoara. Que é vizinho de Franca. Aqui e eles têm residência em Franca e tal. E na época eu estava no período... Faz parte da Grande Franca. Você viu? Na época eu estava num período de transição, saindo do banco, em dúvida do curso que eu estava fazendo, e eles me convidaram, vamos para Franca. Franca é uma cidade maravilhosa, futurista. Por que você estava saindo do banco? Você foi fazer uma aplicação financeira ou você trabalhava? Olha, acredita, eu trabalhava no Banco do Nordeste. É bom dizer isso, eu sou filha, né? Minha mãe me criou sozinha, então eu sou filha única da minha mãe. Numa realidade muito dura no Nordeste da Bahia. E a minha mãe, ela investiu, assim, muita energia nos meus estudos. E aí, o sonho de quem mora no interiorzão é ir para a cidade maior estudar. Claro. Então, aí consegui ir para Juazeiro, passei num curso lá, na época era secretariado executivo trilingue, nem existe mais, eu acho. Sim. E aí, fui morar em Juazeiro e passei... Uma língua você já tinha, faltavam duas. Faltava só duas. E aí, tá vendo? Já estava bem adiantada nessa lógico. E aí, eu passei numa seleção do Banco do Nordeste, uma terceirizada do Banco do Nordeste. Para capital de giro, eu tinha que bater nas portas dos pequenos comércios, num sol de 40 graus de Juazeiro, para oferecer linha de crédito em grupo. Doutor Theo, você é advogado, sabe a dificuldade, porque era empréstimo solidário. Se eu não pago, eu tenho que pagar. Mas aí eu andava Juazeiro
grande parte da cidade ali a pé no solzão de 40 graus. Sim. Para quê? Para honrar meus compromissos com a faculdade, para morar, etc. Porque a minha mãe não tinha condições de me manter lá. 30. Tinha. E aí, naquela época de transição, a dúvida sobre o curso, sobre esse trabalho, aí meus padrinhos falaram, mas vamos para Franca. Franca é uma cidade, um polo universitário. Você, né, gosta de trabalhar, de estudar, e você vai se dar bem lá, Fizeram a sua cabeça. Fizeram a minha cabeça. Aí eu vim, isso no final de 2002. Aí comecei a fazer direito também por influência do meu padrinho, o Silvio, em 2003. E aí pensava, ainda logo no começo do ano, eu falei, eu vou fazer um ano, depois vou transferir e tal, né? Mas aí fui me apaixonando, as coisas foram dando certo, fui estudando, e depois eu fiz tudo aqui, meu escritório é aqui, minha pós-graduação foi aqui, mestrado aqui, e a minha casa é aqui. Então eu vou para a Bahia passear, é maravilhoso, mas é uma alegria voltar para casa. Você é muito mais que bem-vinda. Está na hora de você disparar uma pergunta para ela. Bom, então vamos começar já nessa trajetória, então... Quando foi que você ganhou a Federação das APAES, né? Que é não só a APAE de Franca, mas de todo o estado de São Paulo, de presente? Porque eu falo que aquilo lá é trabalhar com amor. Pois é. Eu falo assim, Renata, que algumas causas nós escolhemos, outras nos escolhem. Eu comecei na Federação das APAES como advogada, como procuradora jurídica, lá em 2009. E aí passei 6 anos como advogada, aprendi demais esse universo do terceiro setor, de APAE ensina a gente sobre educação, saúde, assistência social, fortalece as questões legais. E aí, em 2015, ia ter eleição, eu fui indicada e ganhei a eleição como presidente. E de lá para cá, né, começou um outro trabalho. Então, eu fui 2 vezes presidente, depois eu fiquei um mandato fora e agora retornei como presidente. É algo que me encanta demais esse trabalho, porque a gente vê o direito saindo do papel e sendo realidade na vida das pessoas, porque a gente trabalha todo dia para que a saúde seja de qualidade, a educação, assistência social, para que famílias saiam do luto, porque o diagnóstico para muitas mães representa um processo de luto, e tenham qualidade de vida. E, acima de tudo, para que as pessoas com deficiência sejam vistas como pessoas, Doutora e não Cristiane, pela deficiência. quando nós falamos em APAE, esse nome me parece que vai ter que se mudar a médio prazo. Vai, porque nós estamos tá nos reportando aos excepcionais. É. Antigamente dizia o seguinte, Serrê, como jornalista, meu filho é excepcional. Era uma paulada na cabeça. Aí depois inventaram um troço menos sofisticado, mas da mesma maneira, até certo ponto, constrangedor. Meu filho é especial. Qual filho não é especial? Então. Já existe uma mudança, porque essa nomenclatura ela é contraditória para a terminologia dos tempos que correm. Com certeza. Eu faço parte da Comissão de Reforma Estatutária lá em Brasília, da Federação Nacional. Já tem uma proposta para a retirada do nome excepcional e ficar só como uma associação de pais e amigos das pessoas com deficiência. Claro. Desde a Convenção da ONU em 2006, o termo é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem em primeiro lugar, claro, né? Antes da deficiência. Claro. Então, vai haver essa alteração, mas a busca por valorizar a pessoa antes da deficiência, ela é constante e faz parte de algo que a gente luta todo dia, porque a sociedade ainda não olha para isso. Quais são os diagnósticos que costumam chegar primeiro numa APAE? A APAE, ela atende primordialmente pessoa com deficiência intelectual, múltipla, que é intelectual, às vezes vem associada a uma deficiência física, auditiva, visual, ou autista. Então, a APAE, eu costumo dizer, enquanto muita gente descobriu o autismo agora no Instagram, na internet, a APAE já atende autista há décadas. Então, é uma instituição especializada. Talvez não atendesse com esse nome, ficasse lá na parte de intelectualidade, sensorialidade. É que, na verdade, a ciência ela avançou agora mais recente, estava dentro dos transtornos do desenvolvimento global. Sim, né? E depois dos avanços dos estudos, compreendeu-se a amplitude do espectro, e aí, no geral, não só a APAE, mas todas aquelas que atuam na área, né, utilizam o termo certo. E aí, pensando nessa questão que é extremamente importante, o Estado, o governo, de um modo geral, não manda tanto recurso para as APAES. O que poderia ser feito para trazer mais verbas para ajudar? É essa representatividade. Nós falamos todos os dias, a gente entende tecnicamente o trabalho. Nós somos uma das poucas organizações que atuam com educação, porque lá tem uma escola, com saúde, lá é um centro de saúde, com assistência social, porque tem centro-dia, trabalha na habilitação e reabilitação.
mas que o recurso ainda não vem na mesma proporção. O que a gente precisa fazer? Ocupar lugar de decisão de orçamento. Esse é um dos motivos pelos quais eu coloquei meu nome à disposição para, uma vez eleita deputada, todos os dias fazer uma defesa de que a gente tenha mais investimento do Estado de São Paulo nas áreas da educação, saúde e assistência social, não só para as APAES, mas para todas as pessoas com deficiência, que infelizmente é um déficit que ocorre, o investimento ainda não é na medida do necessário. Eleições 2026, conhecer para eleger. Temos uma parceria de Tel na Tela e Notícias de Franca, a sua Folha. Recompanhe. Os dados que nós temos a respeito de PCD no Brasil são muito parecidos com o do mundo de maneira geral. Nós já chegamos a ter estatística de 10%, uma coisa exagerada. E hoje se pacifica em torno de 7,3% dos brasileiros com deficiência. Mas o que mais assusta talvez seja a mídia desse negócio e o mercado deste negócio. Tem hoje candidato que só fala de autismo. Tem mesmo. Tem vereador que se elegeu em cima do TEA. E o sujeito nem sabe o que é TEA. É mesmo. Ele está achando que TEA é a mulher do Theo. A minha mulher. Minha mulher se chama Arlete. Né? Olha, fala em 2,5 milhões de pessoas com esse transtorno de espectro autista. Não há um super diagnóstico aí não, doutora Cristiane? Há quem diga que sim. Na verdade... Não, eu ouço isso a partir das revistas do Conselho Regional de Medicina. Sim. E vejo isso a partir do Conselho Federal de Medicina. Esse não dado... tem o mercado pressionando aí para vender produtos, para tocar sessões caríssimas que passam de 20 pau por mês. Será que a Federação das APAES também não tem que dar um basta nesse negócio? Será que não está havendo uma superpopulação pressionada por interesses menores, inclusive de médicos? Isso acontece também. A gente sabe que tem muita gente que não conhece do tema, se coloca ali na internet hoje em dia, que é um território livre, oferecendo curas, terapias que não dão o resultado esperado, diagnósticos duvidosos, isso existe também. A gente da federação, inclusive, nós temos feito uma jornada muito grande de formações. Fizemos em Franca um grande fórum ali tratando sobre o tema transtorno do espectro autista. Recebemos foi grande mesmo. Não foi autismo em pauta. Né? Foram 1.400 pessoas. Nós levamos doutores na área de educação, saúde, assistência. Tudo isso para que a gente aprenda mais, porque a gente trabalha com o lema conhecer para transformar. Então, aqui é conhecer para eleger. Exatamente. Estamos na mesma toada. Mas o que a gente sabe hoje é que, na verdade, assim, tem uma colega que fala que o mercado se autorregula. Nós estamos num momento de muito boom em torno do autismo. Não se matem. É o que a gente espera que não aconteça. E muita gente levada pela desinformação, que aí vai por esse lado que o Dr. Theo tinha colocado. Que é um grande pecado, mas é um pecado, porque famílias devastadas, sem recursos, mães abandonadas, quase 80% das mães são abandonadas pelos pais após o diagnóstico, sem recurso, em busca da suposta cura, e pessoas que... Eu conheço certas autoridades aqui, uma pelo menos, que andou fazendo política em cima disso. Coincidência ou não tem mais a família. Aliás, a família não tem o indivíduo. Voltemos para você que é candidata a deputada estadual aqui pelo estado de São Paulo, pela cidade de Franca. E aí o que eu estava dizendo, essas vendas de cura, na verdade, entra nessa parte aí do mercado, e a gente precisa ter conhecimento para fazer um filtro, porque muita gente que não precisa de benefícios, que não precisa de determinadas terapias, ocupa o lugar de pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade. Você tem uma perda de recursos, você tem gente abandonada porque o seu espaço poderia ser o meu, que realmente necessito. Sim. Uma sociedade que muitas vezes julgam e não acolhe. Exato. Que é um absurdo isso, porque as pessoas, né, é mais fácil criticar ou não ter paciência, principalmente com a autista. Exatamente. E por isso é que a gente trabalha o tempo inteiro com essa parte aí do conhecimento. Temos defesas consistentes, a ocupação de espaço
para a defesa de direitos na Assembleia Legislativa, ela se dará para que a gente trabalhe todo dia, para que a gente tenha escola de qualidade para as pessoas com deficiência intelectual, múltipla, autistas, auditiva, visual, para que a gente tenha um serviço de assistência com respeito e dignidade. A assistência social é uma política pública bem elaborada, mas não tem recurso, não tem percentual constitucional definido. Por exemplo, o que nós precisamos? Centros-dias, espaços com técnicos para que as pessoas com deficiência estejam o tempo inteiro passando o dia recebendo atendimento com qualidade, retirando a sobrecarga da família. Porque tem um ponto que é importante a gente dizer, nós estamos envelhecendo, graças a Deus que a gente só tem duas opções. Os pais das pessoas com deficiência também. A gente precisa de espaços que dê qualidade de vida para a pessoa com deficiência e para a sua família. Porque uma vez ela bem atendida, o familiar tem o quê? Tem um pouco de vida, tem um pouco de descanso. Quem cuida de pessoa com algum transtorno acaba tendo transtornos. Aquela gíria que nós ouvimos que eu frequentando principalmente lares de idosos, eu vejo pessoas dizendo, eu também estou doente. Tem um pouco disso, não necessariamente o transtorno, mas a sobrecarga, ela mas pesa, né, doutor? De maneira mais abrangente, sim, desde o emocional ao psiquiátrico. Exato. Propriamente Por isso dito. é que eu digo que um dos artigos mais valiosos da Lei Brasileira da Inclusão hoje é aquele que garante atendimento psicológico para a pessoa com deficiência e o seu atendente pessoal. Porque quem cuida adoece nessa ótica, porque você passa a dedicar a sua vida à tarefa de cuidar. E ainda tem aquela questão hoje que, assim, o ano que vem, pelo que se ouve, né? Sim. Que vai ser batido na porta para fazer investigação se a pessoa merece ou não receber um recurso e ela já provou muita coisa até chegar a ser investigada. Trágico. Esse ano eu propus no site do Senado, o doutor Theo acompanha muito essa parte previdenciária, eu propus uma ideia legislativa para mudar a lei do BPC-LOAS. LOAS, porque muita gente conhece como LOAS, né, que é a legislação. Ela deveria se abeberar primeiramente na 6179 de 1974. Essa lei é a lei da renda mensal vitalícia. Ela garantia já de saída a renda per capita de meio salário. Quando chegamos em 92, 93, nós caímos pela metade. Nós evoluímos, Rê. Exatamente. É triste. Vê se tem cabimento. Aí, qual foi a proposta? Como é que chega e bate assim na porta das pessoas, depois de tudo que ela já provou? Essa proposta que eu coloquei lá É importante essa proposta que a doutora Cristiane está abordando nesse videocast, não só porque ela é candidata a deputada estadual, mas porque ela está nesse métier, ela está exatamente nesse nicho em que precisa ter quem conheça, quem sabe o que está fazendo e não está fazendo porque está num período eleitoral. A vida precisa seguir a partir do dia 5 de outubro. Com certeza, é algo que eu já faço há 16 anos, falo com o pessoal sempre que eu iniciei a advocacia já fazendo essa defesa de direitos. Esse ano a gente propôs lá no site do Senado essa ideia legislativa para mudar a lei do BPC-LOAS e permitir que quem cuida possa trabalhar. E quando o cuidador trabalha e ganha até 2 salários mínimos, o BPC continue em vigor. A pessoa com deficiência da casa continue recebendo. Porque hoje a lei, como o doutor Theo falou, exige 1/4 do salário mínimo, R$405 por pessoa da família, determinando que vivam na miséria. E isso a gente não pode admitir. Os gastos com a pessoa com deficiência são muito maiores. A gente fala de filhos, mas também tem situações de filhos cuidando dos pais com deficiência. Então a gente precisa garantir dignidade. O cuidador também precisa ter vida. Hoje o cuidador é condenado a viver junto com a pessoa com deficiência apenas com um salário mínimo. E até não tem ninguém falando disso. Se ele recebe mais do que isso, ele pode, ser prejudicado, perder o benefício. Doutora até aquela história, parece que R$200 ajuda uma pessoa que tem deficiência. Não para. Doutora Cristiane, nós temos observado o envelhecimento nosso mesmo. Acima de 35 anos de idade, nós temos hoje, somando, em torno de 45,72% de pessoas acima do sexual genário. São muito sexy, então eu sou um sexual genário, tem meia. Nós temos aí muitas pessoas no Brasil que vão decidir as eleições. Sim. Mas está comprovado estatisticamente que a eleição será decidida majoritariamente, ao contrário do que muita gente imagina, para quem ou por quem tem acima de 35 anos. Qual é a sua proposta para essa
essa geração ou essas gerações que estão envelhecendo ou estão indo para a quarta idade? Nós precisamos ter atendimentos de qualidade na área da saúde. Todos nós, à medida que vamos envelhecendo, demandamos mais atendimento de saúde. Tudo mais caro. Tudo mais caro. A saúde, infelizmente, é altamente deficitária. As filas são enormes. As pessoas, até o processo de envelhecimento também tem um vínculo direto com a questão da deficiência, porque o Ministério da Saúde comprova que um percentual enorme de pessoas com deficiência são de pessoas que ficaram deficientes depois dos 60 anos. Por uma queda, por um motivo de saúde. Então, as pautas, elas estão vinculadas... problemas para o indivíduo, e coluna é coluna mesmo. E não é igual a minha, né? Porque a minha é social, então... Então, um dos pontos principais de proposta, doutor Theo, é trabalhar para que a gente tenha atendimento de saúde de qualidade. E isso vai atingir diretamente todas as pessoas adultas e em situação de envelhecimento. Nós todos pretendemos chegar lá, Se Deus quiser. Com fé em Deus. E nós precisamos de mais serviços socioassistenciais. Muita gente não conhece, mas existe o Centro-Dias para idosos. Maior parte da população é vulnerável. São pessoas que vivem com um salário mínimo, com 2 salários mínimos, sem rede de apoio, sem estrutura. E a política de assistência social prevê um espaço para que as pessoas idosas tenham atendimentos. De creche para idoso, como seria mais direto. É como se fosse isso. Porque eu usava isso em 2000, quando eu disputei a prefeitura dessa cidade. E achava que eu era louco. Olha, e não era loucura, era algo já atrasado há 26 anos, Rê Comparini. E é extremamente importante porque tem muita gente que abandona os idosos, isso que eu ia falar. Que foi um tema extremamente importante também. No evento que teve aqui em Franca, que eu pude estar lá, das APAES, que tratou com muita sabedoria da questão do envelhecimento. E que as pessoas falam assim, envelheceu, e agora o que eu vou fazer? Porque você envelheceu, mas eu preciso continuar a minha vida. E aí acaba abandonando a pessoa. Doutora Cristiane, antes que você faça alguma outra consideração a respeito do que a Rê acabou de ponderar, qual é a chance que você tem de ser eleita deputada estadual? Porque todos que se sentam aqui à minha frente, a Rê, se garantem. E quem garante a doutora Cristiane, o candidato, é você, eleitor. Você já tem uma experiência de eleição. Sim. Qual foi o resultado daquela eleição? Eu tive próximo de 40 mil, eu tive mais de 33 mil votos. Sendo mulher, o ambiente político para a mulher, ele é mais hostil. Um instante só, não é uma votação qualquer. Acima de 33 mil votos. Portanto, você tem uma base. Exato. Então, você tem um eleitorado. Pela pauta da pessoa com deficiência intelectual, autista, esse grupo. Então, eu tive capilaridade. Eu fui votada em mais de 500 cidades no estado de São Paulo. O que a gente não teve foi volume e estrutura, porque a gente sabe também que a política, ela é feita de boa vontade, mas ela precisa de recursos, ela precisa de boas parcerias. E aí, de lá para cá, eu não fui candidata por Franca, fui candidata por São José da Bela Vista, eu tinha escritório, atendia em São José, tinha uma questão partidária que me fez sair por São José, meu domicílio eleitoral é Franca. E agora, a situação se reorganizou, se estruturou, eu recebi o convite do Partido Republicanos, do secretário Roberto Carneiro, secretário do governador Tarcísio de Freitas, então eu componho o grupo do Republicanos, eu serei a única candidata do governador Tarcísio em Franca, e nós já estamos com um núcleo pronto, um núcleo político de grandes lideranças para a gente alcançar esses votos. Você é a única candidata do governador Tarcísio. Você encheu até a boca para falar. De que partido é o governador de São Paulo? O governador de São Paulo é do meu partido, Partido Republicanos, e eu sou do Republicanos. Agora estou começando a entender. Exatamente, porque você sabe que... Esses caras são fortes, hein? São fortes. Meu Deus! Porque a legislação no Brasil determina a filiação partidária, há quem defenda e outro arranjo, mas hoje é obrigatório. É o que tem aí. É o que tem aí. Certo. Então, eu componho hoje o Partido Republicanos, tenho a felicidade de estar nesse grupo, um grupo que tem permitido ali bons diálogos, escuta, dando boas expectativas de construção no universo da pessoa com deficiência, também nessa perspectiva de olhar para o interior. Eu, como cidadã francana, aqui onde estabeleci minha residência, minha vida, entendo que Franca pode ser melhor representada, é por isso também que eu me coloco à disposição. Mas isso que você fala de representação, você preserva isso em termos de proporcionalidade, em âmbito de
Associação Geral do Estado de Federação. Eu vi, por exemplo, gente de Nova Odessa com você. Sim. Eu vi gente de Matão. Sim. Esse povo está mesmo na diretoria Está. ou aquilo ali é Helena Rubinstein? Nós estamos com pessoas do estado inteiro. Eu, por exemplo, em Nova Odessa eu tive um bom número de votos. Matão foi uma das cidades que eu fui mais votada. Araraquara, Pessoas Ourinhos, Valinhos. Então, são 306 cidades que têm a APAI. Hoje o estado de São Paulo tem 645 municípios e nós, as APAIs dessas 306, atingem quase os 645 porque tem a APAI, assim como a de Franca, que atende os municípios vizinhos. Os municípios vizinhos, Exatamente. Nossos satélites aqui. Então, é um grupo que entende as necessidades, sabe das defesas que nós fazemos, conhece o trabalho e tem uma visão da importância da representatividade política. Por quê, doutor Theo? É importante dizer, tem muita gente que fala, eu não gosto de política, eu detesto política. Quem gosta, manda em você. O político decide a legislação tributária, o quanto de tributo, de imposto você vai pagar no pão, no leite, no arroz, no IPVA, no IPTU. O político define se vai ter picanha ou não. Essa foi boa. Não, na saber. Propaganda, sim. Eu Na realidade, saber. não. Porque prometeram picanha, ela não vem. Na Eu só vi abóbora até agora. Só abóbora. Na propaganda, Isso sim, não na é mexer realidade, na não. economia do Estado? Pois é. Isso não é mexer na economia do país? Você sabe A hora que você sobrecarrega uma cidade como Franca de tributação, Sim. você enfrenta um tarifaço, se é bom, se é ruim, não interessa. Né? Nós enfrentamos isso na Todo realidade. mundo deveria fazer política, porque a política, na raiz da coisa, é organizar uma sociedade. Então, é extremamente importante que possamos cuidar, começando através do voto. A gente aqui em Franca tem um setor coreiro calçadista muito forte e que tem sido fragilizado por vários motivos, e um deles é a questão da carga tributária. Pesadíssimo. O ICMS em 12%, que já foi 7%, existe um interesse do setor. Eu estava notando, conversando com empresários ontem, de que Ouvindo isso o setor. seja retomado. Eu pretendo ser uma voz ativa na Assembleia Legislativa para que a gente tenha uma redução dessa carga tributária e essas empresas parem de sair de Franca, porque nós estamos com situação em Minas Gerais mais vantajosa do que aqui. Mas as Então, crianças estão me telefonando. A criança de 2, 3 meses já falando, né, não é trilíngue. Mas me dizendo, Thelmaia, tem gente muito animada para ir para o Paraguai. Isso não é uma ofensa, com todo respeito ao parque industrial, o parque fabril, o parque econômico de uma região de Franca? Absolutamente. O que nós temos hoje é um cenário de muita insegurança, né, para os empresários. Franca, por exemplo, trazendo... A gente sabe que Franca é um polo de café, é um polo calçadista. Hoje é o segundo maior polo de e-commerce do estado de São Paulo, quinto do Brasil. Nós não vemos nada em valorização ao e-commerce. Hoje nós não vemos iniciativas reais e nenhuma defesa perante o Estado para colocar Franca como no cenário que merece, como a grande potência do e-commerce do Brasil. Porque nós somos o segundo no Estado. Sim, mas nós temos 2 deputados estaduais, Cristiane. Por que vai eleger você? Nós temos 2 deputados estaduais. Cada um vai trabalhando na sua pauta, é o que a gente percebe. Infelizmente não existe... Não, a pauta é franca. Você é preparada para o debate. A pauta é franca. Por que eu tenho que eleger você se eu tenho 2 deputados estaduais aqui? Porque eu serei uma voz relevante, com conhecimento, com capacidade de atendimento e de escuta da população para levar as demandas de Franca para o governo do estado de São Paulo e trabalhar diariamente para que a gente tenha redução de cargas tributárias, mantenha as empresas em Franca, para que a gente tenha investimento na educação e fortaleça a formação dos jovens, para que a gente tenha emprego de qualidade e também para que a gente tenha mais segurança. Então, são vozes, e aí eu costumo dizer também, a gente precisa olhar o histórico dos candidatos, das pessoas que se propõem a trabalhar, o trabalho realizado. Que foi feito, né? O que foi feito. Então, o que eu tenho... Quem está buscando uma reeleição já foi eleito, já foi reeleito. Já pode ser avaliado pelo que fez. Vale lembrar, doutor Theo, que eu tenho dito em relação a vários, não tão somente aqui, muita gente se coloca numa posição superior
pelo fato de ter indicado emenda. Emenda é uma mera administração do dinheiro público. O político é obrigado a fazer indicação de emendas. Não é doação, ele não tira do dinheiro dele, é um dinheiro que é público, que ele faz uma destinação para as organizações. Então, as emendas, elas existirão se a deputada for a Cristiane, a Renata ou o Dr. Theo. Então, a gente precisa diferenciar as coisas. E quem está conosco em eleições 2026, conhecer para eleger, é a doutora Cristiane. Ela preside a Federação das APAES do Estado de São Paulo. Ela tem, inclusive, aqui em Franca, a sede administrativa. Lá no Distrito Industrial. A federação está sediada no Distrito Industrial. É reconhecida como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Nós fomos convidados pelo Ministério dos Direitos Humanos já para compor a comitiva que fez parte da ONU, da COSP, da Conferência da ONU. Então, a federação ela tem ISO 9001, é uma organização que tem um gerenciamento de qualidade. Tudo isso para que a gente atenda as 307 APAES e as APAES deem qualidade de vida para as famílias. Se a gente olhar para esse universo, muita gente não sabe e pensa só, mas pessoa com deficiência, eu não me interesso, eu não tenho na família. Mas isso serve para todos nós, porque as APAES, elas atendem saúde. Todos nós precisamos de saúde. Educação, todos nós precisamos de defesas relevantes na área da educação, inclusive valorizar os profissionais da educação, não só da educação especial, mas também de toda a educação. Porque, infelizmente, a gente tem poucas vozes hoje em defesa de uma educação de qualidade e da valorização dos professores. Eu vi uma coisa interessante que a doutora já abordou ao passando umas 2 vezes. Ela enfatizou mais a questão de se valorizar o profissional do serviço social, que a gente ainda chama de assistência social. Ele é muito esquecido, né, Rê? Muito esquecido. Não só ele, como profissional de saúde mental, é extremamente esquecido. E hoje, se a gente não cuidar dos profissionais que estão atuando ali, quem é que vai cuidar dos cuidadores? Nós temos hoje, vocês vão lembrar, hoje se fala muito na NR01, saúde mental dos profissionais, nas empresas, nos espaços, mas ainda tem pouca atividade. Quem cuida de quem cuida? Os profissionais cuidam de nós, quando atendem a gente na área da saúde, quando prestam bom serviço de educação, de assistência social, mas hoje nós não temos políticas públicas efetivas, nem defesas seguras e diretas para que esses profissionais eles tenham qualidade. São pessoas que dão a vida. Um desafio para você. Vamos. Você está à altura do desafio que eu vou lançar para você. Sinta-se, com todo o respeito, valorizada. Amém. Sinta-se. Por que você não propõe um desafio a você criar um piso mínimo para essas categorias no estado de São Paulo? É uma boa ideia. Como nós temos, por exemplo, com o salário mínimo fora do padrão nacional. Não, é uma ótima ideia, com certeza. E mais do que criar esse piso, fazer valer, porque tem muitos profissionais que têm o piso, só que o que se propõe pagar é bem abaixo. Só que mesmo. O piso que eu estou falando não é o piso do governo federal, não. Não. Estou falando do piso acima do piso nacional, em que você vem por categoria, diz, menos que tanto não pode. O Estado de São Paulo tem esse débito com a população. Tem. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil, o estado que tem a maior arrecadação e que ainda não valoriza os profissionais como precisa. Então, é uma proposta extremamente interessante, é um estudo que deve ser feito nas comissões para a gente propor algo que realmente mude a qualidade de vida desses profissionais. Você tem uma equipe multidisciplinar em todo esse trabalho com o PCD e essas pessoas têm que ser tratadas com salário digno, com certeza. Com vencimento digno. Fora daí, Rê, é tudo cascata. Esses pisos que estão aí, quando você vai aplicar na área de saúde, você sabia que a maioria não teve 1 centavo de ajuste? Sim. Não teve 1 centavo de acréscimo. Verdade. Isso significa que quem estava do outro lado, em outros estados, recebia menos. Agora, é algo importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas não olham para a política com essa visão. Quem decide esses fatores tão importantes na nossa vida sobre pisos de algumas categorias, sobre carga tributária, sobre o investimento em cada área, olha, profissional da educação, é o deputado do Estado de São Paulo que vota no orçamento que vai para a educação, que vai para a saúde, que vai para a assistência, que vai para o esporte. E o desafio que muita gente ainda não olha para isso. Claro. Você tem que ficar atento ao deputado federal, porque este cara aí, que nem aparece nas comissões permanentes, é o cara que
quer ter um voto. Ele indica uma emenda para Franca, 100 mil, 200 mil, mas é só isso que ele faz. Que não é uma doação, uma caridade, é só um encaminhamento de um recurso público. Você podia fazer um vale, sabe por quê? Você tem perto de 11 milhões de emenda como deputada estadual. Como é que você vai fazer o fatiamento desse bolo? Fatiamento para a região de Franca, para as nossas unidades que atendem pessoas com deficiência. A gente sabe que democracia é representatividade. Cada deputado eleito, ele vai trabalhar com prioridades. Claro. Então, nós teremos as bancadas ali do agro, dos animais, da segurança, defendendo os interesses dele. Eu me coloco na posição de pré-candidata a deputada estadual, muito na perspectiva de fortalecer o atendimento direcionado às pessoas com deficiência, todas as organizações do terceiro setor, porque as organizações ainda são abandonadas, infelizmente, fazem um trabalho de alta qualidade e são vistas ainda como aquelas que merecem esmolas. Então, a gente precisa mudar esse quadro, serão para as organizações do terceiro setor e para o fortalecimento da nossa região. E uma pergunta também que eu preciso fazer, que me incomoda demais, pensando no trânsito. Porque quando a gente pensa em pessoas com deficiência, também no trânsito, sabe aquela demarcação, né? Tanto a calçada, que não tem piso tátil, que não tem cuidado nenhum, e a demarcação as pessoas não respeitam. Como fazer prevalecer isso para que as pessoas... Ela está tocando na questão da mobilidade, sim, que é sempre tema de campanhas políticas. Mas os municípios parece que tem pouca adesão, não é? Exatamente. Nós temos poucas cidades. A gente praticamente não tem cidade absolutamente acessível. Esse é um ponto que a gente precisa acompanhar, fiscalizar. É uma responsabilidade direta também do Executivo Municipal. Claro, prefeitos e vereadores. Exatamente, porque nós precisamos ter ali um Executivo no município, um Legislativo comprometido com as pautas. Infelizmente, a gente tem visto muita gente ainda no discurso, mas pouca ação. Então, é algo que a gente precisa permanentemente cobrar. No governo do Estado, o meu compromisso é para que a gente tenha investimento maior do Estado na área da assistência, na área da educação, na área da saúde para os municípios, porque, infelizmente, o recurso que vem ainda ele é mínimo, né? O governo não tem feito um repasse, né, da forma que precisa. Acho que a gente precisa olhar para isso com cautela e respeito às pessoas. Eu não vou mudar a forma de redistribuir ou distribuir, de compor, se eu não tiver pressão. E a pressão é legítima. Exatamente, porque a gente ainda fica com muita gente voltando os olhos para a capital, para cidades próximas da capital, e à medida que a gente vai se distanciando, a gente aqui na divisa com Minas Gerais, menos acesso e menos recurso a gente tem. Cristiane, então, eu preciso falar das flores. Estou aqui com a Yasmin Neves, com a Rê Comparini, com você, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu preciso saber, 94 deputados estaduais. Sim. Como é que vai enfrentar essas feras? Principalmente aqueles líderes, aqueles caras que acham que mandam na Lesp. Você vai chegar lá sendo eleita, queira Deus que os anjos digam amém. Você chega lá, como é que vai enfrentar esses caras que acham que são donos da Lesp? Você vai afinar desses caras? Jamais. É com conhecimento, com segurança. E, na verdade, sempre tendo a população participando de tudo aquilo que a gente for propor. Porque quando a gente tem conhecimento, há quem diga que é Francis Bacon, eu não sei, conhecimento é poder, mas conhecimento só é poder quando colocado em prática. Claro. Então, a busca constante ali por informação, uma coragem de fazer defesa, porque quem veio da pobreza, como eu vim, quem sabe o que é pegar um ônibus para ir, não ter dinheiro para pegar um ônibus para voltar. Você precisa ter força para agir e coragem para reagir. Exatamente. Então, a gente não tem medo. Não tem medo. A ameaça é constante, ainda mais no universo nosso, onde a população, infelizmente, doutor Theo, olha as mulheres como a parte final dessa entrevista que voou. Você consegue imaginar como jornalista que acompanha os bastidores da vida de Franca, acompanha o pulsar da vida de Franca e região, você consegue ver a doutora Cristiane como candidata a deputada estadual, mobilizando 307, 308 APAES, lotando uma Lesp numa audiência pública? E mais do que isso, trazendo gente para cuidar também da cidade, porque o que eu vi naquele evento foi maravilhoso. Assim, eu falo porque
as pessoas que estavam ali de fora também querendo fazer alguma coisa para ajudar a Franca a ser cada vez melhor. Né? Então, ajudar a região. Então, eu vejo, sim, doutor, e eu tenho certeza que ela tem potencial para isso. Você acha que você consegue articular esse povo? Com certeza. Você sabe que nós já fizemos uma manifestação com mais de 5.000 pessoas lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? É bom porque você tira um pouco de mofo daquela onça lá. Aquilo ali é insalubre. A gente precisa, politicamente insalubre, mobilizar. Né? As pessoas precisam estar prontas. Me leva um pouco de material de higienização, pelo amor de Deus, moralização, de transparência. E ter uma voz ativa. Porque hoje, eu costumo dizer, no nosso meio de organização social de terceiro setor, a gente estuda muito, a gente sabe do que a gente fala. Porém, a gente não ocupa a cadeira que decide. Quem decide não lembra da gente. E aí, quem estiver nos ouvindo, cidadão, precisa se atentar a isso. A pessoa que você vai votar, a pessoa que você vai escolher, ela é acessível a você? Você tem contato, você pode cobrar? Não, jamais. Não. Você tem que ter acesso para apresentar suas pautas, a pessoa tem que ter conhecimento e ter histórico. Visita, pesquisa. Tem pesquisa que diz que as pessoas decidem o voto para deputado nos últimos 20 dias. Verdade. E muita gente no dia que pega um papel no chão. Isso é uma tristeza, porque é quem decide a nossa vida. A gente precisa decidir com mais responsabilidade. Momento final dessa participação. Doutora, está cheio de aproveitador de PCDs na política. Tá. Muitos deles já estão pendurados e levaram os seus puxa-saco para os cabides que nós sustentamos. Doutora, como é que a gente conserta esses caras que não são? Tirando da cadeira. A gente precisa não dar espaço para pessoas que são apenas de discurso, pouca prática, caronistas, pessoas que copiam um conteúdo ali no chat GPT e fazem um vídeo. Pesquisar o histórico. Quem trabalha, quem fez, é quem vai continuar com condição de fazer. Então, o que eu digo, no meu caso, eu estou na política... na realização de política pública, hoje propondo a participar da política partidária para continuar fazendo o que eu já faço numa cadeira onde decide orçamento e legislação. Porque hoje a gente faz muito, só que a gente não decide. Doutor, estou escutando o barulhinho das urnas aqui. O Tarcísio leva no primeiro turno? Várias pesquisas estão apontando que sim, né? Vamos aguardar, porque os próximos dias serão dias ali bem... Quem estará disputando as duas vagas do Senado no seu time? Tem o Derrite e o André do Prado. Sim. Exato. Eles já são as pessoas ligadas ao trabalho do Republicano. Sim, exatamente. O Derrite fez um belo trabalho na segurança Secretaria pública. de Segurança Pública. O Prado eu não conheço muito o trabalho dele. Deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa. Esteve à frente da Leste. Isso, e aí compõe um time grande com o governador Tarcísio, que tem feito um trabalho com bastante responsabilidade, estruturando o Estado, avançando em diversas frentes e aberto ao diálogo, que é o mais importante, né? Porque a gente não tem o mundo ideal, mas a própria abertura do diálogo permite que a gente avance em vários setores. Eu, se fosse você, fecharia agora para nós encerrarmos em eleições 2026, conhecer para eleger. A Rê também vai dar aí as suas palavras finais e nós vamos fechando para balanço, certos de que a democracia precisa da sua participação. Bom, quero convidar para todo mundo para acompanhar esses debates que estamos fazendo e saber eleger, porque é o que faz a diferença. Não adianta pegar um papelzinho ali na hora de votar para depois, exatamente. E aí a pessoa, não sei quem votou. Então, conhece as pessoas, vê realmente o bom trabalho para depois até chegar e falar, votei em você, me ajuda aí. É isso, é escolher com consciência. Agradecer aqui a participação, muito bom estar com vocês, pessoas tão instruídas, inteligentes, dispostas. Convidar quem nos assiste a acompanhar o meu Instagram, @Cristiani, com Y no final, de Castro. Lá eu estou sempre compartilhando conteúdos relacionados a direitos, as pautas que nós estamos defendendo e apresentando um pouco de mim. Então, o eleitor, ele precisa ter muito cuidado, cautela, né, na hora de escolher o representante, porque, como disse o doutor Tel, se escolher mal, depois não adianta reclamar. O mais é tribuna e as eleições estão aí. É assim que nós queremos que você seja e se sinta co-partícipe desse processo de escolha dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores. São 2 vagas no estado de São Paulo e em todos os estados do Brasil. Vice-presidente e presidente da República. Eleições Gerais 2026. Conhecer para eleger. E acompanhe também sempre Notícias de Franca, o portal onde você sabe tudo de Franca e região.